Olá, sou o Mário Vilas Boas e este é mais um vídeo do meu canal. O vídeo de hoje, que eu estou fazendo de uma forma improvisada aqui dentro do meu carro, e esse vídeo é dirigido a você que não votou em Jair Bolsonaro. Eu queria pedir a você que pensasse o que aconteceu agora, nesses primeiros meses de governo. Das pessoas que não votaram em Jair Bolsonaro, eu posso classificar em 3 grupos. O grupo que, de uma forma ou de outra, tira algum tipo de vantagem do esquema de corrupção que foi montado no país pelos governos anteriores, principalmente do PT. Segundo, algumas pessoas que têm uma posição preparada e não está disposto a pensar sobre ela. A posição é definitiva, não tem possibilidade de mudança. Terceiro, algumas pessoas que acreditaram na mensagem da mídia, ficaram com medo de Jair Bolsonaro porque acreditaram, mas que estão dispostas a olhar à sua volta e ver de fato o que está acontecendo. Os 2 primeiros grupos, não adianta. Se você pertence a algum desses 2 grupos, pode apagar esse vídeo e ir para adiante. Agora, se você é do terceiro grupo, você acreditou no que a mídia disse, mas está disposta a olhar à sua volta e verificar se o que a mídia falou é realmente verdade, então esse vídeo é para você. Na época da campanha, a mídia fez uma campanha muito violenta contra o Bolsonaro e a mídia disse basicamente que o Bolsonaro era misógino, não gostava de mulheres e menosprezava as mulheres, que ele era homofóbico, que ele odiava homossexuais e queria acabar com eles, era xenófobo, não queria saber de ninguém que não fosse brasileiro e acabar não ter direito nenhum para quem não fosse brasileiro, e que era nazista. De alguma forma ele era simpatizante de alguma coisa parecida com o que Hitler implantou na Alemanha nos anos 30. Tudo bem, passaram-se alguns meses, o governo Bolsonaro já de alguma forma mostrou alguma coisa do que veio, e vamos lá. Vamos verificar o quanto isso que a mídia disse tem algo a ver com o que se passou. Bom, sobretudo no início da campanha de segundo turno, apareceram algumas suásticas pintadas em vários locais, pessoas que sequer sabiam a diferença entre a suástica nazista e o símbolo budista e andaram pintando um e outro sem saber exatamente qual dos dois era o correto e atribuíam isso a apoiadores de Jair Bolsonaro, dizendo que Jair Bolsonaro de alguma forma tinha alguma coisa a ver com essa explosão de símbolos nazistas que foram pintados em vários locais, né? E de alguma forma isso representava o ideal do Bolsonaro e dos bolsonaristas. Muito bem, isso tem alguma coisa a ver com a realidade? Nós, bolsonaristas, dissemos que isso daí era uma campanha contra, gente que na verdade era contra o Bolsonaro, que estava querendo fazer essas coisas para tentar denegrir a imagem do Bolsonaro. Pois bem, o tempo passou. Vocês viram alguém com algum símbolo nazista comemorando a vitória do Bolsonaro depois que ele ganhou? Na posse, lá na esplanada do Planalto, na esplanada dos ministérios e tal, vocês viram alguém carregando um símbolo nazista lá? Alguém, em algum momento, em algum ato de celebração da vitória de Bolsonaro, estava portando alguma bandeira nazista, com símbolo nazista, com aquela suástica, invertida ou não, quer dizer, a suástica budista ou a suástica nazista? Vocês viram isso?
Não. Então aquelas pessoas que pintaram suásticas não eram bolsonaristas. Se fossem, elas iriam com suástica comemorar a vitória do Bolsonaro. Isso não aconteceu. Então, ponto número 1. A história de que o Bolsonaro se identifica com o nazismo é falsa. Que a imprensa e alguns adversários do Bolsonaro quiseram imputar isso a ele, isso é falso. Se fosse verdadeiro, essas pessoas iriam com símbolos nazistas comemorar a vitória do Bolsonaro, e isso não aconteceu. Segundo, disseram que ele menosprezava as mulheres, que de alguma forma achava que a mulher era inferior, e não disseram expressamente, mas assim, insinuaram que se o Bolsonaro ganhasse, ele implantaria um regime de governo que levaria a isso, ou seja, levaria as pessoas darem menos direitos às mulheres e dar uma posição inferior para as mulheres na nossa sociedade. Muito bem. Passou-se o tempo, vimos. O que nós vimos na posse? Pela primeira vez na história do Brasil, e, bom, até onde eu posso ver, até do mundo, porque eu não vi isso em nenhum outro país, tá? Um presidente, antes de fazer o seu discurso de posse, deu uma chance à esposa para ela fazer um discurso. Tá? Nunca vi isso na história do Brasil, nunca soube que isso tenha acontecido em parte alguma no mundo. Tá? Quer dizer, isso é a atitude de alguém que menospreza as mulheres e que acha que as mulheres têm um papel inferior na sociedade. Isso, de alguma forma, representa um governo que pretende menosprezar as mulheres, que pretende dar às mulheres um papel secundário, inferior. Tá? Então, olhem à sua volta. Tudo bem, homossexuais. As pessoas diziam que ele não suportava homossexuais, que queria perseguir homossexuais por uma questão pessoal, insinuando que ele, se ganhasse, faria um governo que teria essa mesma postura diante dos homossexuais. Muito bem, estamos agora... Passaram-se alguns meses, ele já está no governo, já começou a implementar a política, está no início, mas já começou. Vocês viram alguma tentativa desse governo de perseguir, cortar direitos e, de alguma forma, tratar homossexuais de uma forma desrespeitosa, criar uma política de governo que exclua homossexuais, que, de alguma forma... tire direito deles e não dê espaço a uma pessoa por ela ser homossexual, por ter opção que não seja opção hétero? Vocês viram uma política de governo nesse sentido? Tá? Então, é o que eu estou falando. Olhem à sua volta, vejam o que está acontecendo. A imprensa jogou uma narrativa dizendo que ia acontecer isso, que isso... era inexorável, que o Bolsonaro tinha essas características e que, por ter essas características, ele, ao tomar posse no governo, ele criaria uma política de governo que, de alguma forma, refletiria esse comportamento, que era o comportamento dele. Tá? Foi o que a imprensa colocou para vocês. Olhem à sua volta. Isso aconteceu? Então, e tem mais, veja, os Estados Unidos, o Bolsonaro está nesse momento em Israel. Bom, isso é a postura de um nazista, alguém que procura aproximação com o Estado judeu, que quer que o Brasil, que o nosso país, se aproxime e, de alguma forma, aumentar o intercâmbio com o Estado judeu. Isso é uma política de um nazista? Então, vejam o que está acontecendo. Vejam quem é que está mentindo para vocês. Eu não estou dizendo que o Bolsonaro é perfeito. Se você acompanha meu canal, você sabe que eu tenho críticas ao governo Bolsonaro,
E em breve eu pretendo fazer um vídeo com críticas bem mais pesadas do que as que eu já fiz, tá? Agora, pensem num possível governo Haddad. Possível governo Haddad seria a continuação do governo Lula e Dilma, com tudo o que eles fizeram, inclusive esses escândalos de corrupção imensos que nós já conhecíamos e outros que nós passamos a conhecer a partir de investigações que foram feitas depois do início do governo Bolsonaro. Então, esse vídeo, para você que não votou em Bolsonaro, pense se é possível dar algum crédito a essas notícias que foram veiculadas pela grande mídia. E para você que não votou porque não acredita mais nisso e que acha que a única solução é uma intervenção militar, eu quero dizer que eu acho que em algum momento a gente vai ter que fazer uma ruptura em que vai ser necessário o uso da força, entendeu? Mas a questão é, nós não tínhamos essa opção antes. Não havia possibilidade de uma mudança de governo que não fosse pela via eleitoral. Essa possibilidade não estava colocada. A única possibilidade que estava colocada era a via eleitoral, com todas as mazelas que nós sabíamos que ia acontecer, que provavelmente aconteceram mesmo, porque eu não acredito na lisura dessas eleições, eu acredito que houve desvio de voto, mas com tudo isso, era a única opção que a gente tinha. E era votar com essas urnas fraudáveis em Haddad ou em Bolsonaro. E eu optei por Bolsonaro. Apesar das críticas que eu tinha e tenho a Bolsonaro, eu não me arrependo da minha opção, a opção que eu fiz. E eu peço a você que está assistindo e que ainda é capaz de olhar a realidade como ela é e não como a grande imprensa pinta, que faça uma visão crítica. Compare o que a imprensa disse com o que você está vendo com seus olhos. E veja o quanto você pode dar de credibilidade a essa imprensa. Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo.